Hoje eu vou mostrar para vocês algumas fotos e dentro dessas fotos, com certeza vai trazer em você alguns sentimentos diferentes, algumas emoções diferentes. Então, acompanha comigo. Hoje o nosso tema é sentimentos. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Felipe e hoje nós vamos conversar um pouco sobre sentimentos, emoções através das fotografias. Isso mesmo. E para que nós possamos conversar um pouco sobre isso, antes eu vou passar algumas fotografias aqui na telinha para vocês. E enquanto essas fotografias estiverem passando, preste bem atenção o sentimento que vocês vão ter na hora que estiver olhando cada uma dessas fotografias, combinado? Então eu vou passar agora essas fotografias e aí a hora que acabar eu volto aqui pra gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Solta as fotos aí! Pessoal, foi uma mistura de sentimentos, não é mesmo? Quando você olhou a primeira fotografia logo de cara, foi uma tristeza, foi um sentimento triste que veio em você, porque ver aquela criança naquele estado realmente traz a todos nós um sentimento de tristeza. Olha o que a fotografia pode fazer conosco, trazer realmente esse sentimento de tristeza, de angústia, a gente fica para baixo, não é mesmo? Quando a gente vê uma fotografia dessa. Então, tristeza. Logo após, veio um casal, né? Passou um casal, e aí esse casal, com todo o romantismo possível, veio um sentimento de amor, né? Nos trouxe à tona todo aquele sentimento de amor, carinho, né? E depois a terceira foto já assustou alguns aí, né? Veio aquele sentimento de medo, de aquela solidão, aquele negócio, aquele suspense, o escuro, né? Tem o medo de escuro, medo de monstro. Então veio esse sentimento de medo. Olha o que a fotografia pode fazer conosco, hein? E aí depois, logo após, veio aquele sentimento de alegria, né? De liberdade, aquela pessoa feliz, alegre, contente com a vida, com tudo tá bom, tudo tá maravilhoso, né? E depois já veio o sentimento de carinho, o sentimento de cuti-cuti, coisinha fofa, né? Esse cachorrinho lindinho, maravilhoso, dá vontade de apertar. Então vem todo esse sentimento em nós, né? Um sentimento de carinho, de afeto, né? E depois apareceu a cruz, e aí veio todo o nosso devocional, todo o nosso amor por Cristo, por Jesus, né? E veio aquela lembrança que nós temos que realmente sermos melhores a cada dia mais, nos perdoar os outros, amar um ao outro, né? Assim como Jesus nos amou. E veio todo esse sentimento toda vez que a gente vê a cruz de Cristo. E depois veio a conta me deu uma raiva, né? Aquela conta que chega todo mês, a conta que nós temos que trabalhar bastante para pagar essas contas de energia, de gás, de luz, cartão de crédito, tudo isso, sempre vem uma raiva, não vem? Então veio esse sentimento de raiva toda vez que pega as contas para pagar.
Só uma brincadeira. Mas vem mesmo, né? É muito ruim pagar a conta. Seria bom se a gente trabalhasse e não precisasse pagar a conta, né? E depois, penúltima foto, veio aquele prato maravilhoso, cheio de coisas gostosas. E se você está com muita fome, com certeza, quando você olhou esse prato maravilhoso, cheio de coisas gostosas, você realmente sentiu essa mais fome ainda, mais vontade de comer. Veio esse sentimento de fome, aflorou ainda mais esse sentimento de fome em você. E aí, o último, imagina se você está correndo, está fazendo um exercício em casa, na academia, e você olha uma fotografia de um copo de água bem gelado, bem gostoso, então te deu esse sentimento, aflorou esse sentimento de você ainda mais de sede, de vontade de matar a sua sede, bebendo um delicioso copo de água. Então, galera, os sentimentos, eles vão aflorando em nós, eles aparecem em nós, é como se fosse um start, né? Você olha uma fotografia e de repente muda seu dia. É muito interessante, muito bacana e é muito mais bacana ainda saber que vários sentimentos eles podem ir mudando muito rápido através da fotografia. Às vezes muito mais rápido do que uma palavra, um olhar. Então, a hora que você bate seu olho numa fotografia, depois você já olha para outra, pode fazer esse teste de novo se vocês quiserem. Voltem o vídeo quantas vezes vocês quiserem, que vocês vão perceber isso. Quando você olha para uma fotografia de terror, de medo, e depois quando você olha para uma fotografia alegre, ou uma água, e quando você está com sede, fome, seus sentimentos vão mudando. É muito interessante, galera. Muito interessante mesmo. E vamos usar um pouquinho a lousa agora para poder explicar para vocês o que isso tem a ver com fototerapia, ok? Que é um assunto muito interessante que nós vamos trazer aqui no nosso canal também, que vamos trazer vídeos sobre fototerapia e como isso pode nos ajudar, ok? No nosso dia a dia. Então, eu escrevi aqui, né, a palavra tristeza, a palavra amor, a palavra medo, alegria, que são as palavras que nós estamos conversando hoje. Primeiro, nós vimos as imagens. Segundo, nós tivemos os nossos sentimentos e emoções. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada palavra dessa e o que isso pode mudar em nós, ok? E como isso pode mudar o nosso dia, ok? Falando um pouco sobre tristeza. Tristeza, pessoal. Nós, seres humanos, temos diversos tipos de tristezas. Nós passamos diversos tipos de tristezas em nossas vidas. Pode ser uma tristeza por perca de algum ente querido, pode ser por um aborto espontâneo, né? Pode ser uma perca de emprego, um castigo quando você era pequeno. Então tem diversos tipos de tristeza que nós passamos, né, na nossa vida. E isso fica marcado na nossa mente. O que eu quero resumir para vocês hoje é o seguinte, que a nossa memória fotográfica, que se vocês não sabem muito o que significa isso, eu até recomendo um vídeo aqui do nosso canal que eu falo sobre visão fotográfica. Lá eu explico um pouquinho sobre isso que eu estou passando aqui hoje para vocês, que fica na nossa cabeça, aquela cena que marca a nossa infância ou a nossa adolescência. Então, tudo isso fica registrado como se fosse em um HD que nós temos em nossa mente, um HD mesmo, que guarda as grandes memórias marcantes de nossa vida. E a tristeza, muitas vezes, faz grande parte desse HD, às vezes, se nós não nos cuidarmos, é preenchido com tristeza, preenchido com imagens de tristezas que passamos em nossa vida. E nem alegria,
carinho, devoção, às vezes é bastante preenchido, grande parte com tristeza. E isso que nós temos que tomar cuidado, ok? O medo também toma conta de nós. Quando você é pequenininho, quando você é criança, ou se você não consegue se libertar disso, e aí cresce com medo de escuro, medo de barata, medo de montanha-russa, medo de correr. Tem gente que tem medo de correr, tem gente que tem medo de espelho. É interessante, galera. E quando você viu hoje as fotografias que eu passei e aquilo que mais te fez sentir aquilo que te deu uma emoção maior, aquilo que te fez, que te chamou mais atenção, que mexeu mais com o seu sentimento, pode ter certeza que é aquilo que você precisa cuidar mais em você, aquilo que você precisa se libertar. Às vezes você precisa se libertar da sua tristeza, uma angústia do passado. Às vezes você precisa se libertar do seu medo de escuro. Você já é adulto, às vezes um adolescente, você precisa se libertar disso. Porque, querendo ou não, pessoal, isso está te atrasando em algumas partes de sua vida. Então hoje eu quero trazer isso para vocês, para que vocês peguem realmente essas palavras, tristeza, amor, medo, alegria, reveja o vídeo, reveja as fotografias e tente assistir bastante vezes, ou outras fotografias também, ou tente pôr na prática isso. Se você tem medo de escuro, que é uma coisa mais fácil, tente ficar no escuro um pouco, aí depois você tenta de novo, até que você vai se libertando disso aos poucos. É um toque que eu te dou, ok? E isso é uma técnica de fototerapia, ok, pessoal? A devoção, às vezes você está se afastando um pouco de Deus e você precisa voltar a realmente ter essa devoção, esse momento com Deus, essa leitura bíblica, esse momento só você e Deus, conversar mais com Ele. Então, às vezes, se você precisa mais disso, é muito interessante você ver realmente mais vídeos falando de Deus, fotografias que lembrem aquela comunhão sua com Deus, ok? Sede, fome, né? Às vezes você bebe pouca água, às vezes você está comendo errado, né? Você viu aí umas fotografias aí de comida, várias guloseimas, um monte de coisa saudável. Mentira, né? Só tinha coisas que não eram saudáveis, mas se você precisa se cuidar, assim como eu também preciso me cuidar sempre, né? Sobre a alimentação, alegria, amor, tudo isso, pessoal. Se vocês começarem a enxergar de uma outra maneira, que aí traz realmente a fototerapia, você ver fotografias e você ver que aquilo ali, você precisa mudar naquilo ali algo em sua vida, aí sim, com certeza vai fazer todo sentido você assistir esse vídeo, você seguir esses passos que eu estou te passando hoje. Ok, pessoal? Então é isso, é pegar realmente o que mais está te atingindo, o que mais você precisa melhorar e colocar em ação aí para uma transformação realmente de fato na sua vida. Beleza, pessoal? Galera, então o vídeo de hoje foi esse, falamos de sentimento, emoções, a gente viu as fotos junto, eu expliquei um pouco sobre a fototerapia dentro das imagens que vocês viram. E se vocês têm curtido tudo isso que eu mostro para vocês aqui no nosso canal, eu peço que vocês compartilhem, se inscrevam, curtam e não deixem de ativar o sininho das notificações, ok? Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. E até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais!